Diablo é um gamer socialmente desajeitado que nunca encostou em grama nem uma mulher na vida. No entanto, tudo mudou quando ele foi izekaiado como um Lorde Demônio super poderoso, então agora ele usa sua longa varinha mágica para derrotar qualquer vilão que encontrar. Mas antes disso, Diablo jogava seu game favorito no porão da avó, como faz todas as noites, já que é esquisitão demais para sair com alguém. No entanto, quando o relógio bate meia-noite, ele de repente é teleportado para dentro do jogo, onde se vê sendo beijado por duas garotas estranhas chamadas Shara e Rain. Entrando em pânico, ele percebe que de alguma forma foi parar dentro do próprio jogo que estava jogando como Diablo, o temido Lorde Demônio. Nesse momento, ele ouve as duas baixinhas tagarelando sobre usar um ritual de escravidão nele, e é aí que percebe que essas garotas malucas são as responsáveis por tê-lo invocado para esse mundo. Enquanto tenta aceitar sua nova realidade, ele percebe que elas estão brigando para ver quem vai ser a primeira a pular no seu pirulito gordo. Mas como ele costumava ser um solitário fedido que todo mundo evitava na vida passada, ele tem dificuldade para conversar com as garotas. No entanto, ele diz para si mesmo que não é mais aquele perdedor, então cria coragem e manda as garotas pararem com aquela briguinha boba. Depois de se apresentar como Diablo, ele ordena que elas ou se ajoelhem ou apertem as mãos. Quando elas se recusam, uma força cósmica repentina as domina, e elas acabam apertando as mãos contra a própria vontade. Logo em seguida, correntes de escravo aparecem de repente nos pescoços delas. E enquanto as garotas tentam entender como isso é possível, percebem que algo deve ter dado errado no ritual de invocação. Nesse momento, Diablo percebe o anel do Lorde Demônio em seu dedo, que tem o poder de refletir toda a magia. E isso faz com que ele entenda que o ritual saiu pela culatra, então agora as garotas são suas escravas. Chocada com essa revelação, Rain sugere que todos vão até a cidade para desfazer a magia, e vendo isso como sua chance de finalmente pegar uns melões grandes, Mamacita, Diablo concorda na hora em acompanhá-las. Quando chegam à cidade, eles se hospedam em uma estalagem onde as garotas discutem sobre quem vai dividir o quarto com Diablo. Mas o mano diz que consegue dar conta das duas ao mesmo tempo. Ai ai. Enquanto estão se acomodando, eles ouvem uma batida na porta, e ao abrirem, vem uma gata poderosa que se apresenta como Celestine. Shara imediatamente a reconhece como a presidente da Associação dos Magos da cidade. Mas quando Celestine percebe os colares de escravo deles, ela pede para conversar com Diablo sobre isso. Mais tarde, enquanto jantam juntos, as garotas contam tudo o que aconteceu, levando Celestine a pedir para Diablo libertá-las. Mas quando ele diz que não pode, o guarda-costas de cara de macaco dela se ofende e começa a gritar com ele por desrespeitar sua madame. Sem se intimidar, Diablo devolve na mesma moeda e chama ele de puxa-saco que odeia desodorante. No entanto, antes que as coisas esquentem, Celestine pede desculpas e manda seu guarda-costas calar a boca fedorenta. Nesse momento, Rain diz que não quer voltar para a sede dos magos e também não quer guarda-costas. Celestine então tenta convencê-la, lembrando o quanto ela é importante para o mundo. Mas quando percebe que Rain já tomou sua decisão, ela vai embora, prometendo ajudar a libertá-los dos colares em breve. Curioso, Diablo se pergunta por que a chefe dos magos está interessada em Rain e suspeita que ela esteja escondendo um segredo poderoso. Mas quando Rain nega, seu instinto de gamer apita, fazendo suspeitar que seja lá o que ela está escondendo deve ser crucial para a história. Então, para descobrir, ele joga o bumbum dela nos ombros e ameaça torturá-la até que confesse, enquanto Shara continua focada na comida. Depois, ele a leva de volta pro quarto e diz para ela abrir o jogo ou ele solta a cobra da jaula. Sim. Quando Ham ainda se recusa, ele a prende na cama, mas como é um virgão sem noção, sua tortura é fazer cócegas nas orelhas de gato dela em vez de mexer em outras partes. Não. Incapaz de aguentar, Rin concorda em contar tudo e pergunta se ele ainda vai aceitá-la mesmo depois de saber seu grande segredo. Quando ele promete que sim, ela confessa que a alma do rei demônio Krebs-Kun está selada dentro dela. Ao ouvir isso, Diablo se lembra de Krebs-Kun como o chefe final do jogo e percebe que se esse monstro for libertado, pode significar o fim do mundo. Rain então explica que seu objetivo final é derrotar um monstro dentro dela e que Celestine é a única que sabe desse segredo. Percebendo que ela teria que morrer para o monstro ser libertado, Diablo sente pena dela e promete ajudar a destruir a alma de Krebs-Kun. Isso a faz chorar, já que é a primeira vez que alguém não só concorda em ficar, mas também em ajudá-la.
Naquela mesma noite, enquanto o Diablo relaxa do lado de fora da estalagem, Monkey Face aparece com alguns de seus capangas desempregados para se vingar do que aconteceu mais cedo. Mas quando o Diablo se afasta dizendo que não está interessado em lutar com os covardes mijão, o cara, furioso, invoca um salamandra assustador para torrar Diablo como um bife. No entanto, quando o monstro solta seu giga inferno, Diablo aguenta tudo de forma super confiante e depois explode o bicho, deixando os perdedores tremendo de medo. Surpreso com a própria força, ele percebe que não só assumiu a aparência do Diablo, mas também possui todos os poderes no máximo que Diablo tinha no jogo. Na manhã seguinte, Diablo acorda achando que tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas deve ter sido um sonho. No entanto, quando ele percebe que sua mão está brincando com os peitões da Shira, ele se dá conta de que tudo é real. Quando tenta tirar a mão, ela se recusa e começa a se mover sozinha, até que a outra mão entra na brincadeira e começa a esfregar o ombreira da Ren. Isso continua até a Shera acordar e dar uma bronca nele por ser um tarado safado. Aí quando a Ren acorda, ela fica vermelha igual um tomate de tanta vergonha ao ver a mão dele nas partes dela. Mesmo tentando bancar o fodão como um verdadeiro senhor dos demônios e dizendo que vai terminar logo, o Diablo leva um tapa dela. Mais tarde, naquela manhã, enquanto vão para a guilda dos aventureiros, a Ren ainda tá brava com o Diablo por ter apertado demais as laranjinhas que ela tenta proteger, mas o cara nem liga pra ela, porque tá focado na física dos peitos da Shera, doido pra enfiar a cara ali. Ele também percebe que não há muitos humanos nesse mundo e entende que existe uma grande divisão entre humanos e monstros. Nesse momento, ele se lembra da pequena treta que teve com o garoto da Celestine e seu mascote de nível 30 na noite anterior, e isso faz ele se perguntar se a força aqui é medida por níveis. A Shera confirma isso, mas diz que ainda não sabe qual é o seu nível, enquanto a Ren se gaba orgulhosamente de ser uma invocadora de nível 40. Logo, ao chegarem na guilda dos aventureiros, eles encontram a recepcionista, cujo tamanho dos peitos não bate com o resto do corpo. Depois que eles se registram como aventureiros, ela mostra um espelho que mede o poder mágico e instrui que toquem nele suavemente. Shera vai primeiro e, ao tocar no espelho, a recepcionista anuncia que ela tem nível mágico 30. Mas Shera fica irritada com o resultado porque achava que seu poder mágico ia superar o da Ren, assim como o poder de balanço dos seus melões supera. Quando chega a vez do Diablo e ele coloca a mão no espelho, acontece um apagão repentino na guilda, assustando todo mundo. Por causa disso, a mestra da guilda, uma garota chamada Sylvie, precisa aparecer para perguntar se eles estão sendo atacados ou algo assim. No entanto, quando ela descobre o que aconteceu, convida Diablo e suas garotas para entrarem em seu escritório para uma conversa particular. Lá ela diz ao Diablo que talvez não possa contratá-lo, já que seu poder é demais. E a força é demais? Sim. Ela também explica que não vai conseguir decidir qual missão seria perfeita para ele. No entanto, quando o Diablo diz que está pronto para aceitar qualquer missão, desde que pague suas contas, Sylvie então concorda em contratá-lo como aventureiro. Depois de analisar a lista de missões, Sylvie escolhe uma que ela suspeita ser meio suspeita, mas Diablo aceita mesmo assim. A missão foi enviada pela Associação dos Magos, e o objetivo é derrotar uma cobra madra na floresta devoradora de homens e trazer o globo ocular da cobra para um experimento. No entanto, Diablo acha suspeito que a primeira missão dele seja da Associação dos Magos, fazendo-se perguntar se Celestine ou seu guarda-costas puxa-saco tá tramando alguma coisa. Depois de caminhar por horas, a diabetes de Diablo começa a atacar, deixando-o cansado, então ele pergunta se existe algum portal de teletransporte que eles possam usar. Mas as garotas se perguntam se ele não andou assistindo filmes demais dos Vingadores. 5 horas depois, quando finalmente chegam à floresta devoradora de homens, eles começam a procurar pela cobra madra. Mas de repente o instinto de aranha da Shera entra em ação e ela alerta os outros sobre intrusos escondidos nas árvores. Ren acha que ela tá exagerando só pra chamar atenção, mas Diablo leva a sério e pede pra ela indicar as localizações exatas dos espiões. Depois que Shera aponta 3 posições no topo das árvores, Diablo ativa vários círculos mágicos e reduz a floresta a cinzas. Enquanto as garotas assistem admiradas com seu poder, vários elfos aparecem com arcos e flechas, exigindo que Diablo liberte a princesa deles da escravidão. É aí que Diablo descobre que Shera é a princesa dos elfos. Mas quando ele tenta explicar que não é nenhum tipo de traficante de escravos, os garotos metidos acham que ele é um mentiroso nojento. Para evitar uma briga desnecessária, Shera diz a eles que não vai voltar. Principalmente porque o irmão dela quer transar com ela. Ela insiste que não é o depósito de esperma de ninguém, e escolhe ficar com Diablo porque ele a trata bem à noite. Achando que a princesa deles foi tão bem comida que perdeu o juízo, eles atiram flechas em Diablo, mas ele aguenta como se não fosse nada.
Enquanto eles ficam chocados, Diablo chama eles de um bando de fracassados querendo ser Robin Hood e pergunta se algum deles já lutou contra um monstro na vida miserável que tem. Quando o líder admite irritado que eles não lutam contra monstros, Diablo finalmente entende por que os níveis de magia nesse mundo são tão baixos. Nesse momento, o líder dos elfos pega uma flecha mágica da aljava, capaz de derrotar até o monstro mais poderoso. Ele se gaba dizendo que é um tesouro valioso dado a ele pelo rei e jura que nenhuma desculpa vai salvar Diablo de ir pro além. Porém, quando ele dispara, a flecha cai no chão e Diablo limpa a armadura como um Sigma, deixando Cher animada por finalmente ter encontrado um verdadeiro paizão. Enquanto os elfos começam a entrar em pânico, Diablo saca sua varinha mágica e, depois de se apresentar como Lorde Demônio, congela toda a floresta, transformando-a em uma pista de patinação no gelo. Nesse momento, o guarda-costas da Celestine sai correndo em pânico e começa a zoar os elfos por serem totalmente inúteis. Nesse momento, Diablo percebe que estava certo o tempo todo e que o doente era mesmo responsável pelo ataque. Então ele avisa o idiota para nunca mais mexer com ele ou vai fazer um homenagem pesado com a mãe e a irmã dele e deixar uns pequenos Airheadans por aí. Dano emocional. Quando Ren também ameaça contar as palhaçadas dele para Celestine, os covardes fedorentos fogem de medo. Cher então manda os elfos voltarem para casa das suas mamães porque agora ela encontrou companheiros, então nunca mais vai voltar, e eles obedecem. Mais tarde, naquela noite, no motel, Cher tenta puxar conversa com Diablo. Mas como o cara não sabe conversar com garotas, ele fica em silêncio e abaixa a cabeça timidamente. No entanto, enquanto pensa consigo mesmo, ele percebe que o motivo dos níveis de magia serem baixos aqui é porque as pessoas têm medo da morte, e isso não é como no jogo, onde podem renascer. Mas no caso dele, quando ainda estava na Terra, ele dedicava tempo para subir de nível, mesmo diante do perigo, e foi isso que deixou apelão. Vendo que Diablo não tá dando atenção para ela, Cher pula em cima do seu canhão de enredo, e enquanto ela monta nele, a mão de Diablo se move sozinha para abraçar os peitões dela. Enquanto a safadeza rola solta, Ren de repente invade o quarto e pega os dois no flagra, quase incendiando o cômodo de tanta raiva. Algumas semanas depois, Sylvie convida Diablo e as garotas para uma missão especial, feita especialmente para ele. No entanto, as garotas acham suspeito que só o Diablo tenha sido chamado, e desconfiam que seja mais uma armadilha, como da última vez. Para acalmar as dúvidas delas, Sylvie revela que a missão vem diretamente da Celestine, que a confiou pessoalmente a ela. Ela ainda acrescenta que a recompensa da missão é bem alta. Mesmo assim, Rem se recusa a embarcar nessa. Ela explica que não quer ficar devendo favores para Celestine, então não vai aceitar nenhuma missão dela com recompensa inflada. Sheira, por outro lado, tá animada para aceitar a missão e assim começar sua fase de garota fofa. Quando ela pergunta ao Diablo se ele vai aceitar a missão, Diablo percebe que, se ganhar dinheiro com isso, finalmente pode conseguir sua própria bolsa e parar de depender das garotas. Então ele concorda e diz pra Ren que ela pode ficar na cidade se realmente não quiser ir com eles. Com isso decidido, Diablo e Sheira recebem o documento da missão para entregar refrescos a uma ponte conhecida como o Lug. Ao sair da guilda, um aspirante a modelo da Gucci para Diablo e pergunta se ele é o demônio de quem todos estão falando. Quando Diablo se pergunta o que o cara do biquinho quer, o sujeito se apresenta como Emile e se gaba de ser o maior guerreiro super-humano nível 50 da guilda. Ele então desafia Diablo para um duelo, e pela postura dele, Diablo supõe que deve ser um daqueles personagens fortes do jogo. Isso deixa animado por finalmente poder curtir uma luta de verdade, então ele entra na brincadeira e aceita o duelo. Quando ele pergunta pelo que estão duelando, Emily declara que, como presidente dos assuntos femininos, é seu dever libertar Ren e Sheira da escravidão. As garotas tentam explicar a situação de escravidão pro palhaço, mas ele se recusa a ouvir e insiste que precisa salvá-las. Ele então se prepara para atacar com a postura poderosa, que Diablo reconhece do jogo, e isso deixa Diablo feliz, como se tivesse acabado de desbloquear uma insígnia rara. Quando Emily ataca, Diablo ataca com seu cajado, surpreendendo Emily, que nunca esperava que seu golpe fosse parado. Então ele salta para trás e, para seu movimento final, assume uma postura para acumular sua aura. Mas Diablo sabe que essa postura normalmente leva 3 dias úteis para ativar, então ele dá uma pancada no idiota e o joga contra a parede, nocauteando. Decepcionado, Diablo percebe que os níveis deste mundo são uma porcaria comparados aos do jogo. De repente, Emily recobra a consciência e jura nunca desistir de lutar por todas as garotas oprimidas e mães solteiras. Mas quando ele tenta atacar de novo, as garotas gritam para ele parar e dizem que ele tá entendendo tudo errado. Depois que elas explicam como se tornaram escravas de Diablo, garantem a ele que Diablo tá na verdade trabalhando com elas para ajudar a remover os colares.
Aliviado, Emily ri percebendo que estava errado, e depois de pedir desculpas ao Diablo por ter sido um babaca, vai embora feliz por saber que todas as garotas do mundo estão seguras. Logo depois, Diablo e Shera partem para Ponte Olog para entregar os refrescos, mas no caminho, Shera avista um riacho e pede para tomar um banho rápido. Ela balança seus melões desafiando a gravidade para tentar Diablo. Mas ele se recusa a pagar de simp em plena missão, insistindo em continuar sendo um verdadeiro protagonista de anime. Mesmo quando ela encosta seus melões planetários nele, quase fazendo com que ele se borre nas calças de Senhor Demônio, ele se recusa a mudar de ideia. Logo depois, eles chegam à ponte, mas os soldados se preparam para atacar, achando que Diablo é um dos caídos que está aterrorizando a região. No entanto, quando Shera explica para os cabeças de vento que eles são entregadores do Uber Eats, os soldados percebem que são os aventureiros que Celestina enviou para entregar comida. Pedindo desculpas pelo engano, um dos soldados explica que estão tensos porque há relatos de que uma grande horda de caídos está planejando atacar a cidade. Ao ouvir isso, Diablo se lembra de que os caídos são monstros-chefes aterrorizantes, e enquanto se pergunta por que eles atacariam em massa, suspeita que seja uma invasão em grande escala, algo que nunca foi possível no jogo. Enquanto os soldados se preparam para a batalha, Diablo percebe que eles serão dizimados antes mesmo de conseguir lutar. Mas, ao sentir uma poderosa barreira mágica protegendo a cidade, ele conclui que os monstros não deveriam conseguir entrar. No entanto, ele ainda se pergunta por que eles tentariam uma campanha tão inútil, e Shera revela que o objetivo deles é reviver o Lorde Demônio Krebs-Kun. Isso faz Diablo perceber que o alvo deles deve ser a Rin, então apesar de sua relutância, ele concorda em ajudar. Depois que os soldados evacuam os aldeões para a cidade, os monstros finalmente chegam, prontos para a batalha, com uma garota de cabelo branco liderando a linha de frente. Os soldados se mijam de medo ao ver os monstros avançando, então Diablo ordena que Shera e o comandante da cavalaria recuem para dentro da cidade e fechem o portão. Assim que eles fazem isso, Diablo avança e grita para os monstros irem embora enquanto ainda podem. Enfurecido com a audácia dele, um monstro gigante e bizarro se aproxima para intimidar Diablo, mas ele manda o infeliz voando por quilômetros. Enquanto isso, Ren recebe a visita de Celestina, que a informa que demitiu Galuk, seu guarda-costas, por abusar do nome da associação. Depois de se desculpar em nome dele, ela diz que Galuk afirmou que Diablo se apresentou como um Lorde Demônio. Quando Ren confirma que Diablo é um demônio de outro mundo, Celestina diz que nunca ouviu falar de um Lorde Demônio de outro universo. Mesmo que existisse um, ela duvida que pudesse ser invocado, e sugere que Diablo pode ser um dos caídos atraídos até ela por causa da alma de Lorde Demônio que ela possui. Mas Ren discorda, dizendo que Diablo já teria acabado com ela se quisesse, já que teve várias oportunidades, e ela se lembra da noite em que ele prometeu ajudá-la. De repente, Galuk entra e, depois de desabafar com raiva sobre ter sido demitido como se fosse um lixo qualquer, ele pega uma faca preta de seu manto e ameaça se Zekaiá. Reconhecendo a adaga como maligna, Ren rapidamente invoca sua cobra das sombras para detê-lo, mas o idiota se apunhala primeiro. Diante dos alhos deles, Galuk se transforma em um caído chamado Gregory, e depois de se libertar da cobra que o prendia, ele ameaça mandar todos eles para outro mundo. Enquanto isso, no campo de batalha, enquanto Diablo continua detonando os monstros um após o outro, ele percebe que pode ficar sem mana se continuar desse jeito. Mas, nesse momento, a comandante dos caídos de 1 kilobyte se aproxima dele e se apresenta como Edelgar, a mais forte dos lanceiros. Enquanto ela se prepara para atacar, jura que nunca vai perder para um feiticeiro demônio, e Diablo imagina que os outros podem recuar se ele derrotá-la, então ele a desafia para um duelo. Enquanto isso, enquanto as pessoas recuam para a cidade, elas ficam aliviadas por serem salvas dos caídos, já que a barreira da Celestina as protege. Ao mesmo tempo, Gregory revela que conseguiu penetrar a barreira com a ajuda de Galuk, e então lança um ataque. Por sorte, Ren e Celestina conseguem escapar para um beco, mas acabam em um beco sem saída, e Gregory acaba alcançando As. Para se defender, Ren invoca uma besta com chifres, mas quando a criatura investe contra Gregory, o Brutamontes acerta um uppercut nela, derrotando-a instantaneamente. Nesse momento, Emily faz uma entrada à la Batman para salvar as garotas, e Gregory percebe que foi encurralado pelo soldado. Emily jura que eles vão proteger Celestina com suas próprias vidas, já que ela é a peça-chave da barreira da cidade. Mas quando ele ataca, o golpe de espada se mostra inútil contra a pele dura de Gregory, e o Brutamontes revida com uma poderosa rajada de magia negra. Todos ficam chocados ao ver que um caído consegue usar magia, e Gregory se gaba de ser o maior feiticeiro da Floresta Devoradora de Homens, então dispara projéteis sombrios em Emil, deixando-o gravemente ferido. Amy então insiste para que Emil fuja, já que ele está completamente fora de seu alcance, mas o orgulhoso bobão se recusa, determinado a ser o protagonista deste anime.
Enquanto isso, na ponte, todos assistem boquiabertos enquanto Diablo e Edelgard se enfrentam com movimentos mais rápidos do que o olho pode perceber. Enquanto Edelgard continua atacando com movimentos precisos, Diablo percebe que ela é bem forte e suspeita que ela deva ser uma lutadora de nível 80. Ainda assim, ela não é páreo para ele. Então ele diz que é melhor ela parar de se iludir achando que pode vencê-lo. Irritada com a arrogância dele, Edelgard ergue sua lança aos céus e, enquanto ele emite uma aura assustadora, Diablo imediatamente reconhece o movimento como um ataque poderoso conhecido como investida sacrificial. É uma habilidade poderosa no jogo que pode consumir os pontos do oponente com um único golpe. No entanto, Diablo pensa que receber o golpe de frente pode quebrar a vontade dela de lutar, então ele diz para ela dar o seu melhor. Enquanto Edelgard avança direto contra ele, Diablo mantém sua posição, então ela salta no ar e desfere um golpe que quase faz a ponte desabar, mas Diablo aguenta firme como um verdadeiro durão. Ao ver isso, a Edelgard fica surpresa, já que ela acertou um golpe certeiro, mas nesse momento, um soldado chega correndo em pânico para relatar o que está acontecendo na cidade. Quando a notícia de que Celestina e Ren estão em apuros chega ao campo de batalha, Diablo entra em pânico, mas Edelgard ri, pois esse era o plano deles o tempo todo. Nesse momento, Diablo percebe que os monstros haviam enviado um soldado disfarçado antes para que pudessem quebrar a barreira ao derrotar Celestina. Com pouco tempo a perder, ele avisa Edelgard que está prestes a lançar uma magia suprema e então aconselha ela e seu exército a se esconderem atrás das muralhas de pedra. Quando eles se recusam, Diablo ameaça acabar com todos como lixo, mas Edelgard insiste que seu objetivo é reviver o Lorde Demônio e exterminar a humanidade. Em resposta, Diablo se declara o verdadeiro Lorde Demônio e libera a magia White Nova. Quando uma esfera branca e brilhante cai no chão, ocorre uma explosão poderosa, desencadeando um redemoinho aterrorizante que faz toda a ponte desabar e a água corrente separa os monstros dos soldados. De pé na beira da ponte destruída, Diablo percebe que Edelgard sobreviveu à explosão e se surpreende por ela ter resistido a um golpe tão forte. No entanto, como está com pressa, ele usa a magia de teletransporte para levar a si mesmo e Shera de volta para a cidade. Enquanto isso, Emil está todo machucado, mas se recusa a desistir, determinado a morrer como o maior dos tontos apaixonado. Quando Gregory se prepara para acabar com ele, uma rajada de vento poderosa o empurra para trás de repente, e eles ficam surpresos ao ver Diablo e Shera. Shera imediatamente abraça Ren, feliz por ver que ela ainda está viva, enquanto Diablo agradece a Emil por ser um verdadeiro tonto apaixonado. No entanto, ele diz a Emil que vai assumir dali em diante, e então entrega uma poção de cura para Celestina tratar seus ferimentos, só para tentar conquistá-la. Quando o Diablo se aproxima de Gregory, o Brutamontes feioso se gaba dizendo que vai esmagá-lo como um inseto, e é aí que Diablo percebe que o cara é um feiticeiro que também é um guerreiro habilidoso. Mesmo assim, Diablo continua impassível e ameaça espancar o perdedor indesejável até ele implorar por misericórdia como um covarde. Irritado com a ameaça, Gregory ataca com balas sombrias, mas Diablo rebate com reflexão mágica. Gregory se pergunta como ele conseguiu usar o próprio ataque contra ele, mas Diablo dispara algumas balas sombrias, deixando-o gravemente ferido. Recusando-se a desistir, Gregory libera o Dark Press, mas o ataque rebate e o esmaga sobre um peso enorme. Enquanto Gregory se pergunta por que Diablo é tão forte, Diablo diz que é tudo graças à mãe dele, porque ele pode lutar com ela todas as noites. Nesse momento, Diablo invoca vários Dark Presses e o peso esmagador enterra Gregory no chão. Enquanto o peso das esferas o esmaga, Gregory implora miseravelmente por sua vida, chegando até a prometer que vai deixar a cidade. Mas Diablo não é um protagonista misericordioso, então ele suga o tolo ensanguentado para um espaço dimensional sombrio. Exausto das batalhas, Diablo quase desmaia, mas os grandes melões da senhorita Shera correm para amortecer sua queda com suas bolas divinas. Então pega na mão dele e agradece por tê-la salvado, mas como o Diablo ainda é um antissocial, ele tem dificuldade para responder. Com as duas garotas apertando, o cansaço de Diablo só aumenta, então ele decide buscar paz entre os seios quentinhos da Shera, mas acaba caindo do lado errado e bate a cabeça na pedra dura da Ren, ficando com uma baita enxaqueca. Durante dias, Diablo fica de cama cuidando da enxaqueca, e como ele esgotou toda a mana, perdeu a vontade de fazer qualquer coisa. Para ajudar na recuperação dele, Shera pula em cima do seu sabre de carne, mas Ren aparece de repente e, com ciúmes, expulsa a sede dela com um chute. Enquanto elas discutem por causa do pepino do Diablo, Sylvie chega com notícias urgentes de que o senhor da cidade recebeu exigências do reino élfico para entregar a Shera. Ela diz que eles têm até 10 dias para fazer isso.
ou então os elfos estão ameaçando declarar guerra contra eles. Quando o Diablo pergunta furioso se ela aceitou essa missão, Sylvie explica nervosa que nunca teve a intenção de tirar Shera dele. No entanto, ela revela que, para a missão, o Senhor da Cidade atribuiu a ele a tarefa de evitar a guerra com o Reino Élfico. Diablo se lembra que, da última vez que encontraram os elfos, Shera deixou muito claro que não tinha intenção de voltar para casa, o que o faz se perguntar por que eles ainda estão tão determinados a trazê-la de volta. Quando Sylvie pergunta o que ele pretende fazer, Diablo fica preocupado porque suas habilidades de comunicação são um lixo, tornando impossível negociar com os elfos. Enquanto pensa no que fazer, Shera bate sua carne na mão dele, e ele percebe que precisa proteger essa alegria. Nesse momento, Sylvie informa que o príncipe dos elfos colocou uma recompensa enorme pela Shera, e a grana é suficiente para qualquer malandro largar tudo pelo resto da vida. Por isso, ela avisa para tomarem cuidado por onde andam e aconselha que é melhor ficarem dentro de casa. Mas isso deixa Diablo furioso, e ele jura que vai cortar a cabeça de quem ousar encostar na sua diversão noturna. Ele declara que a Shera pertence a ele, e que, mesmo que o céu desabe, não vai deixar ninguém encostar nela. Para resolver esse problema, ele então sugere que eles busquem mais informações com o Senhor da Cidade sobre tudo o que está acontecendo. Animada, Shera pula nele e presenteia seu rosto com o buffet de Oppai como forma de agradecimento por não deixá-la ir. No mesmo dia, enquanto iam ao encontro do Senhor da Cidade, Sylvie conta que o Lorde é um herói brutal que sozinho dizimou vários caídos durante a batalha contra o antigo Rei Demônio. Sentindo ciúmes, Diablo pergunta qual é o nível do cara, mas Sylvie diz que ele nunca foi avaliado. No entanto, ela avisa que o sujeito é barra pesada e aconselha Diablo a tomar cuidado com as palavras ao falar com ele. Logo, quando encontram o Senhor da Cidade, eles ficam assustados com a feiura do rosto dele. Para aliviar a tensão, Sylvie sugere que se apresentem. Então, o Senhor da Cidade, a contragosto, se apresenta como Galford. Ren e Shera também se apresentam, mas quando chega a vez de Diablo, ele trava, tentando descobrir como falar sem sair do personagem de Rei Demônio. Quando finalmente toma coragem, ele usa uma voz grave para se apresentar, mas por dentro chora de emoção por ter conseguido. Com o tempo, a tensão diminui, e Galford explica que não tem intenção de entrar em guerra com os elfos, já que odiaria perder homens por causa de uma briga boba. Então ele pede para Diablo entregar Shera pacificamente de volta ao seu povo, mas quando Diablo recusa, Galford diz que ele deve tomar providências para evitar uma guerra com os elfos. Para ajudar, Galford chama uma cavaleira gata de coxas suculentas chamada Alicia, enviada da capital real para tratar do assunto. Mais tarde, depois que eles saem da reunião com Galford, Diablo diz para as garotas que precisa de uma arma, mas Ren não entende o motivo, já que ele já tem um cajado longo que ela mesma usa quase todas as noites. Embora Diablo se recuse a explicar, na verdade ele teme que seu cajado seja forte demais para os personagens de baixo nível do jogo, e a última coisa que ele quer é acabar com os oponentes na frente de uma cavaleira imperial. Depois de comprar uma arma grande o suficiente para obliterar até o incrível Hulk, Diablo diz que precisa conseguir ingredientes para poções. No entanto, a caminho da loja de itens, eles são subitamente atacados por uma bomba de fumaça. Mas quando Diablo dissipa a fumaça, eles veem Shera sendo sequestrada por dois anões desagradáveis. Ren imediatamente reconhece que eles são caçadores de recompensas, mas antes que Diablo possa persegui-los, outros dois caçadores de recompensas aparecem de repente para impedi-lo. Sem perder tempo, Diablo rapidamente acaba com os anõezinhos tolos. Mas quando outro rei dos Smurfs ataca por trás, Alice bloqueia o ataque dele e o nocauteia. Enquanto isso, enquanto um dos Smurfs se esconde depois de ver seus colegas sendo tratados como donas de casa dos anos 90, Ren aparece de repente atrás dele e acerta um soco na cara nojenta dele. Ao mesmo tempo, Diablo rapidamente persegue os anões que sequestraram Shera, e sua velocidade pela rua quase levanta a saia de uma garota. Depois de virar uma esquina, ele quase alcança, mas o senhor feminista aparece de repente sem ser convidado para salvar Shira e ficar com a glória. Depois de capturar os caçadores de recompensas, Emily explica que soube da recompensa na Guilda dos Aventureiros e sabia que Shera estava em perigo. Ele também acrescenta que salvá-la é uma forma de retribuir por Diablo pelo salvado no outro dia. Quando Diablo pergunta o que ele pretende fazer com os sequestradores, Emily diz que vai ensinar feminismo na base da porrada até eles começarem a respeitar as mulheres. Depois que Emily arrasta os sequestradores embora, Diablo sugere que Shera fique ao seu lado para evitar outro sequestro. Mas quando Shera segura sua mão, o virgão de cabelo branco trava igual o Windows XP. Shera agradece por ele tê-la salvado, e embora ele finja que não quer agradecimentos, ela encosta seu canhão na mão dele para demonstrar gratidão.
Nesse momento, Alicia pede desculpas por ter sido inútil e se culpa por Shera quase ter sido sequestrada, mas Diablo lembra que ele é o Rei Demônio e não precisa da ajuda dela. Enquanto se preparam para ir à Floresta dos Elfos, o estômago da Alicia ronca como um urso, obrigando o grupo a buscar comida antes de embarcar na missão. Alguns minutos depois, quando chegam ao café, eles encontram Celestine, que informa que descobriu uma possível maneira de remover os colares de escravo. Embora não seja garantido, ela explica que uma caravana de escravos entrou recentemente na cidade e, como eles lidam com escravidão e colares, talvez saibam como removê-los. Quando Alicia lembra que os elfos deveriam ser a principal prioridade, Diablo insiste que o problema dos colares precisa ser resolvido primeiro. Logo eles chegam à caravana de escravos, e enquanto Shera tá animada por finalmente poder tirar o colar de escrava do pescoço, Diablo fica tenso porque, na Terra, sua ideia de mercado de escravos é algo bem estranho. No entanto, quando eles entram, ele percebe algumas escravas gatas tomando chá, e isso pega de surpresa, já que ele estava esperando algo tipo uma cena de OnlyFans. Nesse momento, a dona do mercado de escravos, uma latina de tirar o fôlego com peitos do tamanho da cabeça do Diablo, se aproxima e se apresenta como Medius. Ao notar as coleiras em Shera e Ren, ela pergunta se o Diablo veio vendê-las, mas ele fica irritado e esclarece que elas não são escravas. Depois que Medius pede desculpas pelo mal-entendido, ela percebe o meio intenso do Diablo e elogia o incrível fluxo de poder dele. Diablo fica surpreso por ela conseguir ver sua aura, mas Shera, animada, afirma que também consegue enxergar. Quando Ren pergunta por que ela nunca mencionou isso, Shera dá de ombros e diz que ninguém nunca perguntou. Depois de ouvir o motivo da visita, Medius concorda em ajudar, já que o pedido veio de Celestine, sua irmã de tesoura. Enquanto Shera e Ren agradecem, Medius aponta que também consegue sentir o incrível fluxo de magia de Ren. Ela diz que é um poder sinistro, e isso a faz suspeitar que a baixinha talvez até esteja grávida de um demônio. Chocada ao ouvir essas palavras, Shera começa a questionar se Ren está grávida de um filho do Diablo e suspeita que deve ter sido naquela noite em que ele disse ter torturado ela. Mas Diablo nega e rapidamente muda de assunto, exigindo que Medius pare de se intrometer e ensine o que eles vieram aprender. Medius concorda em parar de incomodá-los, mas diz que a técnica de remoção de colar é um segredo comercial e que só alguns podem ver. Então Ren e Alice concordam em sair, mas enquanto esperam do lado de fora, Alice percebe que Ren tá com uma expressão triste. Ela suspeita que seja por causa das palavras de Medius, então conta para Ren sobre um amuleto de sua vila que esconde segredos. Em seguida, ela pede para Ren estender a mão e fechar os olhos, e quando Ren faz isso, Alice desenha um movimento com o dedo na palma dela, mas congela de medo ao perceber uma energia sombria emanando de Ren. Enquanto isso, dentro da tenda, Medius instrui Diablo a tocar a pele de Shera para analisar o fluxo de poder mágico dela. Ela explica que, uma vez que ele aprendeu o fluxo, será capaz de desfazer o poder mágico impregnado nos colares. Quando ela manda ele continuar, o cara quase tem um ataque do coração, já que é a primeira vez que ele toca em plots. No entanto, para acalmar seus hormônios safados, ele imagina a Shera como se fosse sua varinha, e isso ajuda a sentir o fluxo de poder mágico dela. Mas enquanto ele se pergunta até onde isso vai, Medius diz para ele derramar sua própria magia nela, e quando ele faz isso, o caminho do fluxo de magia da Shera fica mais claro. Com isso alcançado, Medius instrui ele a ultrapassar a superfície e alcançar o núcleo dela. Mas quando ele tenta, Shera se contorce alto, fazendo ele surtar. Mais tarde naquela noite, Diablo se sente um fracassado por ter desistido do ritual antes de descobrir como remover os colares. No entanto, ele ainda conseguiu aprender como ver facilmente o fluxo do poder mágico, e foi então que descobriu que o fluxo de magia no colar de escravo é como incontáveis novelos de lã, que ele precisa desenrolar fio por fio. Quando Ren pergunta o que aconteceu dentro da tenda, Shera explica animada que se deitou e experimentou a essência quente do Diablo sendo derramada nela, mas Diablo só quer dormir, já que sua bolsa de poder mágico foi completamente drenada. Nesse momento, Ren pergunta para Alicia onde ela pretende dormir, e essa pergunta deixa o idiota tarado tenso, já que ele imagina as 3 garotas ficando loucas com ele. Mas Alicia destrói completamente o plano dele de desenvolvimento da trama ao dizer que pretende alugar o quarto ao lado do deles. Quando ela está prestes a sair, eles de repente ouvem o som de uma flauta tocando, e Shera imediatamente fica nervosa ao reconhecer o som. Nesse momento, um elfo com cara de bobo entra na sala tocando uma flauta, e quando Shera o chama de irmão, todo mundo fica paralisado de choque. O elfo magricela então se apresenta como o irmão mais velho da Shera, que era, e o primeiro príncipe do reino.
Ele diz que tá feliz por finalmente ter encontrado a Shera, mas quando pede pra ela voltar pra casa com ele, Diablo o confronta com o olhar de um namorado ciumento, perguntando se ele é o príncipe idiota que colocou uma recompensa pela cabeça da Shera. Kiera afirma que essa não era sua intenção, e que na verdade é grato ao Diablo por ter salvado sua irmã. Ele insiste que tudo não passa de um mal-entendido, dizendo que não tem desejo de guerra, mas que seu pai tá apenas preocupado com a Shera. Mas enquanto ele fala, Alicia faz uma careta de raiva, suspeitando que o cara tá mentindo descaradamente. Shera também diz que sente que ele não está agindo como ele mesmo, mas Kiera continua com sua enganação, pedindo desculpas por tê-la negligenciado e por não tê-la tratado como um verdadeiro irmão deveria. Nesse momento, Ren diz a Kiera que, seja Shera concordando em voltar para casa ou ficando com eles, a decisão é dela para tomar. Kiera concorda e diz que vai se retirar. No entanto, ele diz que votará no dia seguinte para ouvir o veredito de Shera. Diablo então pergunta se Kiera vai aceitar a derrota numa boa caso Shera se recuse a voltar para casa, e Kiera afirma que vai respeitar a decisão dela. Mais tarde naquela noite, enquanto Shera observa uma lua cheia, Ren percebe que ela não tá dormindo e pergunta se ela pretende voltar para casa ou ficar. Shera diz que não vai voltar para casa, explicando que tomou essa decisão há muito tempo quando saiu de casa. Enquanto as garotas conversam, Diablo finge estar dormindo, mas ouve toda a conversa. Ren então aconselha Shera a parar de se aventurar para evitar ser caçada pelos elfos, mas Shera recusa, insistindo que quer continuar se aventurando. Ela também diz que seu sonho é abrir um café, com ela mesma como dona, Ren como garçonete e Diablo como barman. Quando Ren pergunta por que ela tá envolvendo eles nesse sonho maluco, Shera admite que é porque eles são os únicos amigos de verdade que ela fez depois que saiu da Vila Élfica. Ao ouvir isso, o coração de Ren se aquece e Shera o aquece ainda mais, dizendo que, onde quer que ela e Diablo estejam, é ali que ela vai chamar de lá. Enquanto isso, naquela mesma noite, Kiera tá no topo de uma árvore tocando sua flauta idiota e se convence de que no dia seguinte, Shera definitivamente será dele. Então ele ri feito um viciado em crack enquanto se ilude, achando que a Shera com certeza vai carregar seus filhos. Anos atrás, quando Diablo era pequeno, ele fez amizade com 2 moleques da sua idade ao compartilhar seu equipamento de jogos para que pudessem vencer juntos. Na cabeça dele, ele acreditava que eram seus amigos, mas um dia, quando correu animado pro parque para brincar, ouviu eles o chamando de idiota e dizendo que só fingiam ser seus amigos para usar o equipamento dele. Isso partiu o coraçãozinho dele. E no presente, Diablo acorda e percebe que estava sonhando com sua vida passada. Ele também percebe que Shera e Ren estão aproveitando o calor do seu corpo, e isso quase frita o cérebro virgem dele. Mais tarde naquela manhã, enquanto Ren e Alice saem do hotel para relatar a visita de Kiera para Sylvie, Celestine e Galford, Diablo e Shera ficam sozinhos no quarto para sujar os lençóis. No entanto, ao invés de embarcar no trem da salsicha com a Shera, o humano decide fazer poções de cura. Isso anima Shera. Mas quando o Diablo pega uma folha e um tubo na mão, o ignorante fica confuso sobre por onde começar, já que nunca tinha feito uma antes. Enquanto pensa se deveria simplesmente misturar os ingredientes, ele vê os peitões da Shera quase pulando para fora para dar um oi do outro lado e quase perde a cabeça. Nesse ponto, o humano não quer mais fazer poção, ele só quer fazer torta de loção. Mas nesse momento, Shera é desanimada que tá surpresa com a rapidez com que ele fez as poções. Quando o Diablo olha para a mão, vê um tubo cheio de poção e percebe que, enquanto os olhos dele estavam brincando com as bolas da Shera, as mãos estavam ocupadas fazendo poções. Então ele decide que, para fazer mais, vai precisar focar na poderosa arma de distração da Shera. Para evitar que a Shera perceba que ele está encarando os peitões dela, ele diz para ela prestar bastante atenção na mão dele e em como ele sintetiza as poções. Mas enquanto ela faz isso, o humano foca a visão de águia nas fábricas de leite dela, e momentos depois vê mais poções na mão. Quando Shera admira as habilidades dele de fazer poções, Diablo se gaba orgulhoso dizendo que é porque ele é o Lorde Demônio. Ele sorri ao dizer isso, e quando a Shera comenta que é a primeira vez que vê ele sorrir, o Diablo fica sem graça e rapidamente volta para a expressão brava de Lorde Demônio. Mas a Shera diz que fica molhada quando ele sorri, deixando o Diablo emocionado e fazendo ele se perguntar se um dia poderá agir como ele mesmo de verdade, em vez de manter a persona de Lorde Demônio. De repente, eles ouvem a flauta do Kiera, e no instante seguinte a Shera é hipnotizada pelo som. Quando o Diablo percebe ela parada na porta, pergunta para onde ela tá indo, e a Shera diz que tá voltando pro reino dela. Chocado ao ouvir isso, o Diablo tenta impedir ela imediatamente, mas ela vai embora friamente sem nem olhar para trás, igual sua namorada quando seu dinheiro acaba.
Ela encontra o Carrie esperando na carruagem, e juntos eles partem rapidinho, deixando o Diablo parado do lado de fora igual um apaixonado de coração partido que acabou de ser dispensado. Pouco depois, Ren e Alice, voltando de seus afazeres, encontram o Diablo do lado de fora do hotel com os ombros caídos. Quando perguntam por que ele tá assim, ele conta que a Shera voltou para casa dela. Chocado ao ouvir isso, Ren pergunta o que eles vão fazer a respeito, mas Diablo diz que vai fazer o que todo idiota de coração partido faz. Por 5 dias seguidos, Diablo se recusa a sair da cama e fica lá, se lamentando sobre como a vida continua partindo seu coração. Toda vez que ele se lembra de como o busto da Shera balança sem esforço, o que resta de seu coração frágil se despedaça. Ele fica confuso porque justamente no dia anterior, Shera tinha deixado bem claro para Kira que não iria voltar para casa. Enquanto esses pensamentos passam pela sua cabeça, ele chora como uma garotinha triste, esquecendo que deveria ser o senhor dos demônios. Nesse momento, Ren entra no quarto e, ao sentar-se ao lado da cama dele, pergunta por quanto tempo ele pretende ficar se lamentando como um perdedor sem esperança. Quando o Diablo se recusa a dizer uma palavra, ela diz que está suspeitando de algo estranho. Ela explica que Shera é uma bobinha que trocou inteligência por um busto grande, então não teria capacidade de enganá-los fazendo parecer que queria ficar quando na verdade não queria. Ela diz que suspeita que Shera possa ter estado sob um feitiço de controle mental, e ao ouvir isso, Diablo percebe que ela está certa, já que Shera começou a agir estranho no momento em que ouviu a flauta de Kera. Nesse momento, Ren diz que vai trazer Shera de volta, e quando pergunta se ele pretende ir junto, Diablo permanece em silêncio, ainda lutando com as memórias dolorosas de seu passado. De repente, ele se sobressalta dos pensamentos e grita, "Por quê?" E Ren diz que é porque a Shera é sua melhor amiga. Ao ouvir isso, Diablo se lembra de todas as vezes que Shera se agarrou nele com seus melões, e uma imagem dela sorrindo invade sua mente. Então, quando Ren vai em direção à porta, ele a impede e concorda em participar da missão para trazer a senhorita Melange de volta. Isso deixa a Ren animada. Então, enquanto o Diablo segura sua capa como um super-herói de segunda, ele jura mostrar para ela uma demonstração de poder aterrorizante como ela nunca viu antes. Alice também concorda em participar, e embora Diablo a alerte de que isso pode colocar em risco seu status de cavaleiro imperial, ela insiste que quer ajudar as pessoas, não correr atrás de status. Enquanto isso, no meio da floresta, Shera está amarrada enquanto Kara se prepara para praticar suas habilidades de 50 tons de cinza nela. Depois de confessar que usou a flauta para sobrepor a vontade dela, ele diz que ela não vai conseguir resistir a nada estranho que ele queira fazer enquanto ele tocar a flauta. Quando ele se aproxima, uma explosão de repente irrompe no fundo da floresta, chamando sua atenção. Suspeitando de uma invasão, ele imediatamente libera uma gosma devoradora de tecido em Shera para despila. Enquanto a gosma invade cada parte do corpo voluptuoso da Shera, Kera ri como um maníaco, aproveitando cada segundo do prazer sádico. Logo, a gosma começa a derreter o tecido da Shera, deixando-a indefesa e sem nenhuma cobertura para a trama. De repente, Diablo e o grupo arrombam a entrada da tenda e, enquanto Kera fica chocado ao vê-los, Shera sente alívio. Diablo diz que se arrepende de tê-la deixado ir e jura arrancar os órgãos de Kera um por um para alimentar os abutres. Enquanto ele corta a gosma estranha do corpo da Shera para salvá-la, Kera se gaba dizendo que seus exércitos élficos não vão deixá-lo sair da floresta com as cabeças intactas. No entanto, quando ele sai correndo da tenda, percebe que não só toda a sua floresta foi reduzida a cinzas, como seus exércitos foram completamente dizimados. Enfurecido, ele ameaça Diablo com uma guerra internacional, mas Diablo diz que só veio para confirmar se Shera realmente quer ficar com um cara babaca como ele. Quando ele pergunta a Shera se ela quer ficar, Kera a manipula com fios invisíveis, e ela responde que quer ficar com os elfos. Kera ri achando que venceu, mas Diablo usa sua autoridade como mestre dela para ordenar que Shera expresse seus verdadeiros sentimentos. De repente, uma luz brilhante irrompe do colar de escrava dela, e mesmo quando o elfo nojento tenta sobrescrever o feitiço, um escudo luminoso o cancela. Agora de volta a si mesma, Shera começa a chorar e diz que quer viver livremente com seu papai Diablo e sua melhor amiga Ren. Furioso por ter sido rejeitado, Kira puxa um cristal e, em meio a um redemoinho gigantesco, ele invoca uma aterrorizante hidra de 4 cabeças. Kera enlouquece ao ver sua poderosa invocação, enquanto Diablo se preocupa porque nem mesmo no jogo ele já tinha encontrado um monstro assim. Com medo pela própria vida, Shera aconselha Diablo a fugir, explicando que a invocação é uma poderosa divindade guardiã dos elfos e que ninguém pode derrotá-la. Mas nesse momento, a hidra de 4 cabeças revela seus inúmeros dentes afiados, mas Diablo não se abala, então ele ordena que as garotas recuem, prometendo esmagar o monstro em pedaços. As garotas obedecem e, enquanto se escondem nos arbustos, Diablo enfrenta a fera.
Quando Kira ordena que sua invocação ataque, ele quase perde sua vida inútil, e Diablo chama de invocador inútil que nem consegue controlar sua própria criatura. Para testar a força da Hidra, Diablo libera milhões de pedras afiadas, que conseguem cortar uma das cabeças da Hidra. Ao ver isso, Diablo fica confiante de que a fera deveria ser uma vitória fácil, mas, diante de seus olhos, a cabeça cortada se regenera. De repente, o monstro ataca com um enorme sopro de dragão que faz Diablo rolar pelo chão. Mas, depois de se recompor, Diablo percebe que a fera não será uma vitória fácil, afinal. Ele se lembra de que no jogo as invocações são limitadas a uma única habilidade, mas essa ameaça tem tanto regeneração quanto sopro de dragão. Enquanto está perdido em pensamentos, a Hidra dispara vários ataques, mas Diablo consegue correr para um lugar seguro. Enquanto a fera continua causando destruição por toda a floresta, Kira ri feito um louco diante de sua maravilhosa obra de arte, enquanto Diablo começa a procurar o ponto fraco da criatura. Felizmente, Shera grita de seu esconderijo que a Hidra possui um núcleo escondido dentro do corpo, e destruí-lo é a única maneira. Mas Kira zomba da teoria dela, já que o núcleo dentro do corpo da Hidra se move constantemente, tornando difícil encontrá-lo. No entanto, quando Diablo avança em direção à fera, ele diz que nunca planejou procurar um núcleo, e então eletrocuta o monstro com uma poderosa descarga elétrica. Instantaneamente, as entranhas da criatura explodem como uma bomba atômica, restando apenas um líquido viscoso. Ao ver isso, Kira entra em pânico de medo, se perguntando que tipo de monstro Diablo é. Então Diablo se apresenta como um Lorde Demônio de outro mundo. Recusando-se a acreditar, Kira grita com ele por se autodenominar Lorde Demônio, mas Diablo já tá cansado de ver sua cara inútil, então aponta sua varinha para transformá-lo no burro do Shrek. Mas Shira o impede e implora por Kira, explicando que apesar de odiar o idiota porque ele fede mais do que leite estragado, ele ainda é seu irmão. Irritado com isso, Kira foge pro mato, apenas para ter sua cabeça decepada por uma força desconhecida. Nesse momento, Galford e seus exércitos aparecem, revelando que Galford foi o responsável para acabar com Kira. Quando o Lorde Feioso se aproxima de Diablo, Diablo pergunta por quê, e Galford declara que é hora de guerra, explicando que ela começou no momento em que o príncipe élfico enviou tropas para o território de sua nação. Imediatamente, ele ordena que seus exércitos exterminem as tropas élficas e capturem a princesa. Mas Diablo se coloca no caminho, recusando-se a deixar que alguém toque em Shira. Irritado com a interferência, Galford o prende um poderoso feitiço, e quando Diablo tenta se libertar, percebe que não consegue. Galford explica que é um feitiço usado para capturar monstros poderosos, e então diz a ele que não há como escapar facilmente. Nesse momento, Alice interfere e tenta argumentar com Galford, dizendo que é insensato atacar os elfos que já se renderam, mas o maníaco teimoso se recusa a ouvir qualquer palavra de razão. Recusando-se a desistir, Alice saca sua espada contra ele. Mas num piscar de olhos, Galford parte a lâmina dela ao meio. Ao ver isso, Diablo percebe que o cara é mais rápido que o Flash, e que precisa agir rápido antes que ele chegue até range, então ele se concentra para rastrear o fluxo de poder mágico na barreira, e quando finalmente sente o centro do poder, ele o puxa e destrói a barreira. Chocado ao ver isso, Galford ordena que seus homens recuem, e ao sacar sua espada, ataca Diablo com movimentos mais rápidos do que o olho pode ver. Diablo tenta desviar dos golpes, mas acaba sendo cortado no rosto, e Galford revela que seu plano é cansá-lo. Mas, nesse momento, Galford pisa em um círculo mágico e, quando ele explode, Diablo revela que estava aproveitando o tempo para ler seus movimentos. Depois que Diablo cura os inúmeros cortes de lâmina em seu corpo, Galford ataca novamente em velocidade sônica. No entanto, desta vez, Diablo utiliza as inúmeras táticas de jogo que aprendeu durante todos os anos em que ficou viciado em jogos de fantasia. Isso o ajuda a perceber uma brecha nos movimentos de Galford e ele aproveita para congelar Galford em um fragmento de gelo. Mas Galford de repente quebra o gelo e ataca de forma inesperada, pegando Diablo de surpresa. Quando a lâmina afiada de Galford quase toca o pescoço de Diablo, Diablo reage com balas de raio que lançam Galford para longe e o deixam gravemente ferido. Com Galford caído e ferido no chão, Diablo percebe que Galford é o oponente mais forte que já enfrentou neste mundo, e suspeita que ele deva estar acima do nível 100. De alguma forma, Galford consegue sobreviver ao ataque, então, para evitar que ele venha atrás dele novamente, Diablo decide intimidá-lo. Então, enquanto ri como um demônio, ele zomba de Galford por ser um fracote inútil, e depois diz que perdeu todo o interesse em lutar contra ele. Quando Galford então ameaça mentir para a Majestade Real, Alice o interrompe e diz que nunca vai permitir que isso aconteça. Ela ameaça denunciá-lo por agir com a intenção de destruir a paz das nações vizinhas.
Sem querer acabar com ele, Diablo concorda em deixá-lo viver, mas avisa que se ele tocar nas suas gatas de novo, vai cortar o bilau dele e dar para as meninas brincarem com as suas perereca. Percebendo que está em desvantagem, Galford então concorda em recuar e ordena que seus homens se retirem. Enquanto eles vão embora, Hen se aproxima de Diablo e o elogia por ter dado uma surra em Galford. Ela então pede algumas poções de cura para os elfos feridos, e quando Diablo lhe entrega algumas de sobra, ela o chama de cara legal, deixando Diablo envergonhado. Em seguida, Diablo vai até Shera, que está de luto pelo irmão, e a consola enquanto ela chora em seu peito. Várias semanas depois, Diablo fica deitado na cama sem vontade de fazer nada, depois de ter drenado todos os seus pontos de magia. De repente, Sylvie entra e oferece uma bebida alcoólica, que também serve como antídoto para recuperar a magia. Depois de convencer Diablo a beber, ele aceita e assim que engole um copo cheio, o cara já fica alto e começa a imaginar Sylvie como um travesseiro fofinho de abraço. Então ele a agarra e, enquanto começa a brincar com suas partes macias, Sylvie canta como um anjo até Diablo desmaiar de tanto álcool. Várias semanas depois, em uma pequena vila, um maníaco chamado Saddler massacra todos que ele acha serem adoradores do Rei Demônio. 2 dias depois, no Castelo Imperial, Alice encontra Saddler, que pergunta se ela já terminou de relatar as atrocidades de Galford ao rei. Ela confirma e, por sua vez, pergunta sobre a missão dele na vila, ao que o maluco se gaba dizendo que todos os moradores encontraram a salvação. Ele também se orgulha de que, como paladino, não pode perdoar aqueles que adoram o Rei Demônio. Mas Alice já tá cansada de ver a cara deformada dele, então ela vai embora. Enquanto isso, no meio da floresta, Shira consegue invocar um peru depois de ser ensinada por Hen como fazer uma invocação, e fica orgulhosa de si mesma. Hen explica que, embora o bichinho fofo não seja uma invocação forte, ele tem uma habilidade especial chamada Visão Síncrona, que permite ao invocador ver tudo que o animal vê. No entanto, quando ela avisa que usar essa habilidade consome muitos pontos de magia, a empolgação da Shira acaba na hora. Mesmo assim, Shera insiste em fazer um pacto de escravidão com o animal, já que é sua primeira invocação, então ela pega uma pedra mágica. Depois de encantar a pedra com magia, ela a mastiga e, ao beijar o pássaro, um colar de escravo aparece automaticamente no pescoço dele. Ao ver isso, Diablo decide ensinar mais sobre a invocação dela. Então ele joga uma moeda bem longe e pede para Shira mandar sua invocação procurá-la. Quando ela deixa o pássaro voar, percebe que também consegue ver tudo o que o pássaro vê, como se fosse a visão de um drone. Quando ela avista a moeda, Diablo ordena que ela tire uma flecha, e ao obedecer, a flecha voa vários quilômetros até acertar o alvo. Shera fica empolgada com sua nova habilidade, e Diablo explica que, com ela pode atirar em lugares que nem consegue ver. Quando o pássaro retorna, Shera percebe um cheiro horrível, que ela supõe ser do próprio pássaro. Mas logo ela percebe que é a Hen cheirando como pum de gambá, então ela zoa a amiga por não tomar banho desde o começo desse anime. Hen fica envergonhada e tenta se defender, mas Shira pede desculpas e sugere que todas tomem banho juntas. No momento seguinte, as garotas tiram a roupa para tomar banho em um rio ali perto, mas Diablo se esconde atrás de uma pedra para evitar ver o que não deve. Enquanto as garotas tomam banho, Diablo ouve elas brincando entre si, e isso desperta o seu dragão serpente, mas ele faz o máximo para controlá-lo. De repente, ele ouve a voz da Edelgard, o que o obriga a sair do esconderijo, e quando pergunta se ela veio para a segunda rodada da luta deles, Edelgard diz que não veio para lutar, mas sim para conversar. Ela explica que recebeu informações de seus informantes de que a Hen abrigava o Lorde Demônio Krebs-Kun, e depois de tocá-la, acabou de confirmar que é verdade. Chocada, Shira pergunta a Hen se isso é verdade, e Hen admite timidamente que... Enquanto elas se sentam ao redor da fogueira, Ren explica que não queria sobrecarregá-la com seu segredo, mas Shera a abraça, dizendo que, como amiga, também quer ajudá-la quando ela estiver com problemas. Edelgard então pergunta se Hen pretende derrotar o Lorde Demônio, e depois que Hen confirma, ela concorda em ajudar. Quando Ren questiona por que uma Fallen ajudaria ao invés de despedaçá-la, Edelgard explica que o receptáculo do Lorde Demônio não pode ser destruído. Ela então promete que pode tirar Krebs-Kun de dentro da Hen com sucesso, sem acabar com a vida dela, e que Hen será valorizada como a mãe do Lorde Demônio. No entanto, percebendo que eles não confiam nela, ela concorda em ensinar o ritual para Diablo, para que ele mesmo possa realizá-lo, e então garante que os Fallen não irão interferir. Ao ouvir isso, Diablo se lembra da noite em que conversou com Hen e percebe que, neste momento, para conseguirem tirar o Lorde Demônio de dentro da Hen, eles precisarão trabalhar com Edelgard. Então, ao concordar em formar uma aliança temporária, Edelgard diz a ele que o ritual acontecerá em 3 dias em uma torre conhecida como Starfall, e Diablo aceita o acordo.
3 dias depois, enquanto Diablo e as garotas almoçam em uma cafeteria no centro da cidade, Alice de repente rompe no local e implora para que Diablo volte para o quarto do hotel. No caminho, Diablo pergunta qual é o problema e Alice explica que um paladino perverso conhecido como Saddler está na cidade. Ela acrescenta que acredita que o cavaleiro é nível 100, e ao ouvir isso, Diablo percebe que esse tal cavaleiro está no mesmo nível de Galford. Alice teme que Saddler possa submetê-los a torturas insuportáveis se acreditar que eles são adoradores do Lorde Demônio, então ela aconselha que fiquem dentro de casa até que o maluco vá embora da cidade. Mas ao virarem uma esquina, eles encontram Saddler e seus homens já esperando por eles. Depois de se apresentar como um paladino da igreja, Saddler pergunta quem é Diablo. Então, para evitar qualquer confronto, Diablo decide agir normal e não provocar o cara. Mas sua persona de Lorde Demônio assume o controle do seu corpo, fazendo-se declarar um Lorde Demônio de outro mundo. Saddler ri, achando que ele é algum palhaço não remunerado enviado para entretê-lo, mas mesmo como piada, ele não toleraria ninguém se autodenominando Lorde Demônio. Alice tenta argumentar com ele para relevar a situação, explicando que os aventureiros são seus amigos, mas quando Saddler insiste em puni-los, Ren se adianta para defender seu grupo. Irritado com a falta de respeito dela, Saddler ataca, sufocando-a magicamente, mas Diablo rapidamente percebe a magia envolvendo o pescoço dela. Então ele chama Saddler de fracote por atacar com uma magia tão fraca e, em seguida, liberta Ren do tormento sem esforço. Furioso, Saddler libera seus olhos de Medusa, mas Diablo contra-ataca com seu anel demoníaco, devolvendo o efeito e transformando Saddler em uma peça de arte petrificada. Alice fica impressionada com o incrível poder de Diablo, mas enquanto os homens de Saddler o carregam para longe, ela se pergunta se foi a melhor decisão deixar aquele idiota sanguinário vivo. Quando Diablo pergunta se ela preferia que ele tivesse morto, Alice lança um olhar que questiona se os neurônios dele ainda estão funcionando. Então Diablo, nervoso, disfarça dizendo que não tem interesse em tirar a vida de fracotes. Mais tarde, ao entardecer, Diablo e as garotas se preparam para partir para a Torre Starfall, mas Ren fica chateada por Alice estar sendo deixada de fora. Cheryl a tranquiliza dizendo que Alice vai entender se ela contar o segredo, já que todas são amigas. Mas Diablo é contra, já que Alice é uma cavaleira imperial do reino e não vai aceitar de boa a ressurreição de um Lorde Demônio. Mesmo assim, Ren insiste em contar para Alice, já que ela também faz parte do grupo. Então, algumas horas depois, quando Alice retorna, Ren confessa sobre o Lorde Demônio dentro dela. Mas ao invés de reagir de forma dura, Alice demonstra felicidade por ela ter se aberto, e enquanto a abraça, Shera também entra no abraço coletivo. Ver as garotas se abraçando deixa Diablo emocionado, mas ele balança a cabeça para afastar o sentimento, já que um Lorde Demônio deveria ser durão. Naquela mesma noite, Diablo e o grupo encontram Edelgard no topo da Torre Starfall, o que traz lembranças para Diablo, já que foi lá onde ele foi invocado pela primeira vez. Antes do ritual começar, Ren teme que Edelgard não seja confiável, mas quando Diablo pergunta se ela quer desistir, ela recusa, dizendo que acredita nele para derrotar Krebs-Kun. Para iniciar o ritual, Ren se deita sobre o altar, e Edelgard instrui Diablo a canalizar sua magia para o Lorde Demônio dentro do estômago dela para a ressurreição. Diablo obedece e, ao colocar a mão na barriga de Ren, ele a preenche com sua magia, fazendo uma luz intensa brilhar dela. Mas Edelgard reclama que o poder mágico dele é tão pequeno quanto seu pau e exige que ele aumente. Ela então sugere que ele use um buraco no corpo da Ren, e quando aponta para o buraco do dedo mindinho, todos ficam paralisados de choque. Edelgard diz que tudo que Diablo precisa fazer é dar um jeito usando apenas 2 dedos, mas Diablo protesta já que sua imaginação fértil já está indo longe demais. No entanto, quando Ren diz que está de boa com isso, Diablo toma coragem e, depois de abrir o Mar Vermelho, usa seus 2 dedos para canalizar sua magia nela. Com foco total, ele rastreia a origem do poder de Krebs-Kun bem no fundo dela, e quando encontra, vai Super Saiyajin para liberar todo o seu poder mágico nela. De repente, uma onda massiva de energia roxa explode, e Krebs-Kun é liberado no mundo. Completamente exausta, Ren implora para Diablo vencer, e Diablo promete não só vencer, mas garantir que ela sobreviva. Enquanto Krebs-Kun começa a gargalhar como o chefe final dos vilões, todos assistem o espetáculo aterrorizante com medo. No entanto, no momento seguinte, a luz brilhante desaparece e uma explosão repentina sacode todo o topo da torre. Todos começam a se perguntar se Krebs-Kun sumiu junto com as luzes, mas quando a fumaça se dissipa, eles veem um camarão que orgulhosamente se declara como Krebs-Kun. Surpreso, Diablo pergunta se ela é mesmo a temida Lorde Demônio, e quando ela confirma, ele imediatamente a desafia para a tão aguardada luta. Sem pensar 2 vezes, Krebs-Kun aceita o desafio dele e jura que vai acabar com ele.
Imediatamente, ela libera uma aura aterrorizante que quase cega todos ali e até racha o pilar, mas de repente ela para e começa a pensar em seu próximo movimento. Isso choca todo mundo, fazendo-os perceber que acabaram de invocar uma Lorde Demônio do AliExpress. Quando Krebs-Kume não consegue decidir o que fazer em seguida, ela começa a fazer birra e ameaça queimar o mundo inteiro até o chão. Mas quando Shera a convence a não fazer isso, ela concorda, e isso deixa Edelgard confusa, já que ela nunca acreditou que a Lorde Demônio aceitaria tão facilmente a palavra de uma simples mortal. Enquanto isso, Diablo tá ainda mais confuso, já que isso não era o que ele esperava, e isso faz com que ele comece a se perguntar se essa Lorde Demônio de Arak tem algum parafuso solto. Ao mesmo tempo, Alice fica decepcionada porque, de alguma forma, ela esperava que a Lorde Demônio acabasse com a humanidade. No entanto, como Shera e Rain fizeram um trabalho perfeito ao convencer Krebs-Kume a abandonar sua missão, Krebs-Kume declara que não está interessada em tirar a vida de nenhum humano. Na verdade, ela diz que tudo o que precisa agora é de comida para encher a barriga. Então Shera oferece biscoitos para ela. Quando ela dá uma mordida, entra em frenesia, dizendo que é a melhor coisa que já provou. Então agora declara que sua nova missão é devorar todos os biscoitos do mundo. Pouco depois, ao saírem da torre, uma ave estranha se aproxima e se transforma em um caído chamado Eulerex, que se apresenta como o servo mais forte dos Lordes Demônio. Como ele estava esperando pacientemente pela ressurreição de Krebs-Kume, ele se oferece para sacrificar todos os não caídos para mostrar sua lealdade, mas Krebs-Kume grita para ele tirar aquela cara feia e nojenta da frente dela. Chocado, Eulerex se pergunta se essa Lorde Demônio não foi baixada completamente, então insiste em refazer o ritual, mas Edelgard o impede, dizendo que eles devem obedecer à vontade dela. Recusando-se a recuar, Eulerex ataca novamente e, desta vez, ele domina Edelgard, agarra a cabeça dela e quase a esmaga como uma noz. Mas Diablo salva Edelgard ao atacar Eulerex com um disparo, e então se declara o verdadeiro Lorde Demônio. Eulerex o chama de tolo por se autodenominar Lorde Demônio, então Diablo, irritado, ataca novamente ativando um Flare Burst que causa uma explosão gigantesca. Mas, de alguma forma, Eulerex sobrevive e, enquanto ataca com uma velocidade sobre-humana, ele invoca um grande fragmento de gelo para perfurar Diablo. No entanto, Diablo usa o poder de rebote em seu anel demoníaco para contra-atacar o feitiço, e quem acaba sendo perfurado é o próprio Eulerex. Eulerex fica chocado, reconhecendo o Anel da Reflexão, que antes pertencia ao primeiro Lorde Demônio, Ampharos, e isso faz Diablo se lembrar de que foi a primeira pessoa a devotar Ampharos no jogo para conquistar o Anel. Recusando-se a desistir, Eulerex ataca Krebs-Kume novamente e desta vez ele quase acerta, mas Rain se joga no último momento para salvá-la. Agradecida por ter sua vida salva, Krebs-Kume agradece, e Rain fica surpresa, pois não esperava receber agradecimentos de uma Lorde Demônio. Enquanto isso, ao perceber que é fraco e inútil demais para derrotar Diablo, Eulerex reconhece a força dele e então foge voando como um covarde. Nesse momento, Alice pergunta se foi sensato deixá-lo escapar, mas Diablo dá de ombros, dizendo que prefere ir para casa, e a esquisita fica irritada porque estava secretamente torcendo para que alguém fosse seicaiado. Mais tarde, quando chegam ao hotel, Diablo desaba na cama imediatamente, já que perdeu toda a sua energia na luta. Então Shera o alimenta com seus canhões de leite e vitamina B e convida Krebs-Kume para se juntar, e juntas elas o acariciam até que o cara chega ao clímax de todos os lados. Enquanto isso, em outro quarto, Alice relembra o trauma de infância em que seus pais a repreenderam por querer ser normal e depois a forçaram a viver apenas para proteger a humanidade. Esse trauma se transformou em ódio pelos humanos e em um desejo de que o Senhor Demônio destruísse todos eles. Ao mesmo tempo, em uma igreja, Sadler eventualmente volta ao seu estado normal, mas jura se vingar de Diablo pela humilhação. Na manhã seguinte, a caminho do refeitório, Shera e Clem cantam felizes juntas, enquanto Alice silenciosamente deseja poder estrangular as duas por serem tão alegres. Logo, quando chegam ao refeitório, Shera dá todos os biscoitos que Clem deseja, enquanto Diablo explica para Celestine como eles acabaram invocando um bebê chefão em vez do Senhor Demônio. Ele acrescenta que suspeita que Clem perdeu a memória, mas Celestine diz que prefere um Senhor Demônio que ama biscoitos do que um que quer destruir a humanidade. Depois de saírem do refeitório, Diablo e Shera vão para casa, mas logo percebem que os outros sumiram. Enquanto isso, Alice leva Clem e Rain para um beco escuro, e quando Rain exige saber para onde diabos ela tá levando elas, Alice friamente diz que o que ela quer é a chave. Ao mesmo tempo, quando Diablo e Shera chegam ao quarto do hotel, percebem que as garotas não estão lá. Então Diablo sugere que ele vá procurá-las enquanto Shera fica caso elas voltem. Enquanto Diablo procura as garotas em cada canto possível, seu coração fica pesado ao suspeitar que um perigo está prestes a acontecer.
De volta ao beco, Alice começa a tagarelar sobre ajudar Clem a recuperar a memória, e Remy fica incrédula, sabendo que Alice é uma sádica perversa cuja intenção é dizimar a raça humana. Clem manda a vadia feiosa deixá-la em paz, dizendo que ela é perfeita e completa exatamente do jeito que é. Mas Alice insiste que Clem precisa despertar completamente e livrar o mundo podre da raça mortal feia, para que o mundo possa ser bonito novamente. Ao ouvir isso, Ren se lembra de Golok dizendo as mesmas besteiras e, ao juntar as peças, percebe que Alice é a responsável por enlouquecê-lo. Alice também admite que foi ela quem deu a Golok a lâmina maligna que o transformou em um caído. Nesse momento, o assassino local e seu bando de desajustados delirantes aparecem. Nesse momento, Ren percebe que Alice o extraiu, e Alice aprofunda a traição mentindo que Ren é uma adoradora de demônios. Sem ver outra saída, Remy invoca sua besta com chifres para abrir caminho, mas Sadler e seus homens a contêm, e Sadler a finaliza com uma facada no pescoço. Recusando-se a desistir, Ren ataca, mas enquanto Sadler usa seu poder de levantação para mantê-la suspensa no ar, Alice se aproxima e sussurra que o que Clem precisa é da semente do ódio. Pouco depois, Ren acorda e percebe que estão trancadas em uma jaula, mas Clem lhe oferece um biscoito para ajudar a recuperar as energias perdidas. Enquanto Remy agradece, Clem diz que Alice contou a ela como sofreu por sua causa, e as dificuldades que ela e sua mãe tiveram que enfrentar para abrigar o Senhor dos Demônios. Ela diz que é grata porque, mesmo depois de tê-las feito sofrer, Ren ainda assim sacrificou sua vida para salvá-la. Mas Ren diz a ela que as duas são quase iguais, já que ela também foi selada e ficou sozinha pelo mesmo número de anos que Clem teve que sofrer ao abrigá-la. Quando Clem, irritada, sugere que use seu poder para quebrar a gaiola de ferro e libertá-las, Ren recusa, insistindo que gosta dela exatamente do jeito que ela come biscoitos, como um macaco faminto. Ela diz que não quer que Clem machuque nenhum membro da raça mortal, e Clem promete que não vai. Logo depois, elas chegam a uma igreja onde Sadler e seu bando de seguidores fanáticos as empurram para dentro. Ao ver várias ferramentas de tortura, Ren fica assustada e grita que não é uma adoradora do Senhor dos Demônios. Mas o feioso se recusa a aceitar e continua insistindo que ela é. Ele declara que está purificando almas corrompidas, mas Ren se pergunta por que ele é mais perverso que o próprio diabo enquanto afirma servir a Deus. Nesse momento, Alice aparece, e Ren tenta argumentar com ela para que mude seus caminhos malignos. Mas a falsa de duas caras simplesmente vai embora, dizendo que tem seu próprio objetivo. Enquanto isso, Diablo quase desmaia de exaustão depois de passar o dia inteiro procurando por Ren e Clem. Enquanto pensa no que fazer, ele avista a Guilda dos Aventureiros, e ao entrar, vê o senhor feminista se exibindo como sempre. Querendo pedir ajuda, Diablo corre para falar com ele. Mas quando tenta, sua persona de Senhor dos Demônios o impede de pedir ajuda a qualquer um. Enquanto ele se esforça para falar feito um esquisito, um pirralho de repente entra anunciando que viu um paladino arrastando Ren e um anão para uma igreja no centro. Imediatamente, Diablo desiste de pedir ajuda a qualquer um e corre para a igreja para resgatá-los. Enquanto isso, no muro da cidade, Galford e seus homens avistam milhares de caídos se aproximando das muralhas. Então ele ordena que seus homens avisem Celestine para garantir a barreira. Depois que a notícia chega até Celestine, ela luta para manter a barreira para que a defesa da cidade não desmorone. De volta à igreja, Sadler começa sua tortura usando uma tesoura afiada para cortar parte das orelhas de gato da Ren. Quando Clem tenta intervir, Ren a lembra da promessa que fez, forçando-a a se acalmar. Diante dos olhos de Clem, Sadler esfaqueia Ren e quando ela tenta ajudar, ele a golpeia, rasgando sua roupa e deixando-a furiosa. Ao verem os rabos de fera dela, Sadler e seus homens percebem que Clem é uma caída, e isso os deixa apavorados. Em pânico, Sadler ataca Clem com sua lâmina, mas Ren se liberta para salvá-la e acaba levando um corte nas costas. Enquanto tenta dizer para Clem fugir, Sadler a apunhala enquanto ela está indefesa no chão e continua a esfaqueá-la inúmeras vezes. A visão horrível de Ren gravemente ferida faz Clem enlouquecer, e quando uma luz brilhante explode dela, Ren finalmente entende por que Alice havia dito que o ódio era o que Clem precisava. Nesse momento, Clem se transforma no temido Lorde Demônio e antes que Sadler possa reagir, ela faz sangue escorrer dos olhos dele e então o aniquila. De dentro da igreja, Clem libera uma energia sombria que atinge a barreira da cidade, chocando a todos. Enquanto ela acende, Diablo finalmente chega à igreja e fica chocado ao ver Clem agora transformada em Lorde Demônio. Nesse momento, Cheryl também chega, e depois de contar a ele que Remy está gravemente ferida dentro da igreja, Diablo entrega poções de cura para ela ajudar. No limite da cidade, enquanto Edelgard, Yulerex e o restante dos caídos comemoram a ressurreição do verdadeiro Lorde Demônio, Alice se junta a eles. Quando Yulerex exige saber por que uma mortal está presente, Edelgard explica que Alice foi responsável por despertar o Lorde Demônio.
Enquanto isso, enquanto Celestine luta para manter a barreira, Sylvie informa Galford nos muros da cidade que Diablo vai lidar com o Lorde Demônio e aconselha que ele não interfira. De volta à igreja, Diablo tenta argumentar com Clem, mas ao perceber que a Clem que amava biscoito se foi, ele decide trazê-la de volta à razão. Nesse momento, Clem desfere um soco devastador, mas Diablo consegue desviar do ataque. Ao mesmo tempo, Shera corre para dar poção de cura para Ren, enquanto Clem continua a desferir socos poderosos em Diablo, que ele consegue evitar. Ao ver a força esmagadora dela, Diablo percebe que talvez não consiga enfrentá-la de frente, então decide se afastar ainda mais e tentar lançar um ataque poderoso. Tocando o chão com seu cajado, Diablo planta um selo mágico e, enquanto Clem continua seus ataques implacáveis, ele desvia e cria mais selos. De repente, Clem solta um enorme sopro de dragão, mas Diablo bloqueia criando uma parede vulcânica. Em seguida, Clem ataca com uma eletricidade poderosa, mas Diablo ainda aguenta o golpe com seu escudo. Enquanto isso, depois de dar todas as poções de cura para Ren, Shera percebe que ela não tá acordando, então começa a chorar amargamente até que uma explosão repentina acontece e Ren espirra como... Quando ela acorda, Shera abraça animada, e ao perguntar o que aconteceu, Ren conta tristemente que foi traída pela Alicia e então narra tudo o que aconteceu. Quando Ren percebe as garrafas vazias de poção de cura espalhadas pelo chão, Shera conta que foi o Diablo quem deu pra ela, e Ren fica preocupada ao perceber que Diablo tá lutando sem nenhuma poção de cura. No campo de batalha, Diablo continua fazendo selos mágicos no chão, mas de repente é atingido por um enorme bloco lançado por Clem. Mesmo estando gravemente ferido, ele continua correndo por todo o perímetro. Nesse momento, Clem arranca a terra como se fosse um pedaço de pão e ao lançar isso afasta as garotas, quando de repente o senhor feminista aparece do nada para fazer o que sabe de melhor. Por sorte, ele não foi dessa para melhor, então conta ao Diablo que conseguiu guiar as garotas para um lugar muito mais seguro, e Diablo agradece por ele ser o maior puxa-saco do mundo. Depois de posicionar com precisão 14 selos mágicos ao redor de todo o perímetro, Diablo ativa um poderoso feitiço chamado Apocalipse, o que drena a força mágica de Clem. Como resultado, o círculo mágico que afeta a barreira enfraquece e Clem desaba no chão, completamente exausta. Enquanto ela tenta se levantar, Shira e Rem aparecem e a chamam, mas Diablo prepara um feitiço mágico caso ela ataque. Rhea então tenta conversar com Clem, chegando a prometer dar todos os biscoitos que ela quiser, e a menção dos biscoitos acalma Clem. Quando elas tocam as mãos, Clem reconhece Rem instantaneamente, e de repente suas duras escamas dracônicas se despedaçam. Em meio a uma luz brilhante, sua forma de Lorde Demônio desaparece, e quando a Clem apaixonada por biscoitos aparece, as garotas a recebem de volta com um abraço. Clem pede desculpas por ter quebrado a promessa, mas Ren diz que isso não importa e garante que sempre estará ao lado dela, não importa o que aconteça. Enquanto isso, quando os caídos percebem que o plano falhou, o Lerix chama Edelgard de inútil e fracassada, e então ameaça dizendo que ela pagará o preço por ter desperdiçado o tempo dele e dos inúmeros caídos. No dia seguinte, Sylvie agradece a Diablo por salvar a cidade, mas diz que não pode mais permitir que Clem ande livremente para a segurança da raça mortal. Enquanto pensa no que fazer, Diablo repara nos colares de escravo no pescoço de Shera e Ren e tem a ideia perfeita. Ele diz a Clem que a única maneira dela continuar comendo biscoitos à vontade e andando livremente pelas ruas é se ele usar um feitiço de escravidão nela, tornando-a sua escrava. Por um breve momento, Clem hesita em ser sua escrava, mas depois que Ren e Shera convencem de que Diablo é um mestre bondoso que faz carinhos nelas à meia-noite, ela concorda. Para lançar o feitiço de escravidão, Diablo mastiga uma pedra mágica e depois beija Clem. Mais tarde naquele dia, Sylvie relata o feito heróico de Diablo para Galford, e depois que ela sai, o presunçoso lorde da cidade luta com seu ego para aceitar que um demônio salvou sua cidade. Naquela noite, Diablo desaba na cama e tá exausto demais para fazer qualquer coisa, então as garotas decidem ajudá-lo a recuperar suas energias. Mas de repente, Alice aparece com uma lâmina no pescoço da Shera e ameaça cortar a cabeça dela como frango de dia de ação de graça se Claire não for com ela. Encurralados, todos a seguem, e ela os leva até um quarto onde Edelgard está deitada, gravemente ferida. Ela explica que os outros caídos a puniram por não conseguir despertar o verdadeiro Lorde Demônio, e enquanto implora para que Clem a cure, Diablo percebe que Alice e Edelgard estavam trabalhando juntas esse tempo todo. Clem então concorda em curá-la e no instante em que ela levanta a mão, os hematomas pelo corpo de Edelgard desaparecem.
Assim que Eldegard acorda, ela imediatamente agradece a Clem por tê-la curado e então pede desculpas por sua desobediência. Alice também liberta Shera, e após contar como foi cruelmente tratada pelos humanos quando era pequena, inclusive pelos próprios pais, ela diz que esse é o motivo pelo qual odeia os humanos e queria eliminar toda a humanidade. Sentindo remorso pelo que fez, ela pega uma faca para se Izekaiá, mas Diablo a impede e a repreende por viver a vida carregando tanta amargura. Ele então aconselha que ela apenas seja ela mesma e pare de se apegar a esse ódio sem sentido. Tocada pelas palavras dele, Alice chora, e quando pergunta se eles estariam dispostos a aceitar uma alma feia como a dela, Shera diz que o harém está aberto para todas as malvadas, desde que saibam rebolar. De repente, Diablo começa a se sentir tonto e, percebendo que é por causa dos seus pontos de magia baixos, as garotas tiram a roupa para recarregá-lo. Comente Demon Bad se você assistiu esse resumo até o final, e se curte recaps de anime como esse, inscreva-se no canal e assista ao próximo vídeo.